TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde a Comissão de Esportes e Educação, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta, do PCdoB, vai realizar mais uma reunião, onde vai receber o secretário de Esportes aqui da cidade de Campinas, o Fernando Vanin. Entre os assuntos, o plano de gestão do esporte em Campinas. Essa será certamente a maior informação, o maior debate desta reunião nesta quarta-feira aqui na cidade de Campinas. Vão também participar representantes do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e também da PESEC. Fique conosco ao vivo aqui na tela da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Bom, gente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os telespectadores, todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara de Campinas. Nós estamos iniciando aqui uma reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, uma reunião que já tem aqui a presença do vereador que preside essa comissão, que aqui coordena os trabalhos, vereadora Guida Calisto, que é vereadora integrante da comissão do PT, a vereadora Mariana Conte, que é suplente e que participa também aqui dos trabalhos conosco, justificar a ausência do vereador Paulo Búfalo, que por conta de questões relacionadas a um procedimento médico simples, teve que se ausentar, e também do vereador Permínio Monteiro, que também por questões relacionadas à saúde, não poderá estar conosco na reunião de hoje. Quero já cumprimentar aqui a presença do secretário de Esporte e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, que está aqui conosco. Cumprimentar também a presença do Eduardo Antonelli, que é presidente da PESEC, e do Paulo Sabione, que é o diretor do Conselho Regional de Educação Física, que também está aqui conosco para o nosso debate. Nós temos hoje aqui uma pauta, a pauta principal da comissão é um debate sobre o esporte. Na reunião anterior, nós fizemos um debate sobre o plano de gestão na área da educação e tivemos aqui a presença do secretário municipal de educação. Hoje a ideia é que a gente faça um debate, então, sobre o plano de gestão relacionado ao esporte e o lazer. Então, nós teremos aqui a oportunidade de ouvir o secretário, ouvir alguns convidados e depois também ouvir os vereadores e as perguntas que podem ser enviadas pelos meios de comunicação da Câmara. Então, nós temos aqui o WhatsApp, que é o 19 97829 3776. 97829 3776. O WhatsApp também será disponibilizado aí na TV para que todo mundo possa acessar. Ou pelo e-mail, que é o comunicacal@campinas.sp.leg.br. comunicacal@campinas.sp.leg.br. Então, as perguntas, os questionamentos, as opiniões que chegarem por esses meios de comunicação, nós vamos fazer aqui depois a leitura para direcionar ao secretário e aos convidados, tá? Antes da gente ir para essa pauta principal, eu quero submeter aqui na comissão um comunicado, um pedido de encaminhamento e uma aprovação de um calendário aqui da comissão, de uma proposta de evento da comissão. O calendário é o seguinte, deixa eu aqui até pegar exatamente para vocês. Chegou aqui para a comissão, para a presidência da comissão, um breve comunicado do Coletivo de Educadores de Campinas. Esse comunicado do Coletivo de Educadores é um ofício direcionado a gente que fala sobre a posição do coletivo sobre o retorno às atividades presenciais na educação municipal, uma posição bastante crítica em relação a esse retorno. E no final, eu vou depois também encaminhar, evidentemente, para todos os vereadores oficialmente, mas no final desse
desse comunicado, o coletivo solicita algo bem importante. Eu estou até aqui querendo pegar, eu estou aqui pegando aqui o artigo que é citado. Espera só um pouquinho, gente. A carta do coletivo é longa, tá? Fala sobre todos os aspectos aí perigosos desse retorno que eles consideram prematuro, né? Mas o mais importante nessa informação é que... Só mais um minutinho, gente. Aqui, achei. Então, é o seguinte, é direcionado ao presidente da comissão, é uma carta dos coletivos de educadores e educadores da rede municipal, que é uma carta de repúdio ao retorno às atividades presenciais da educação básica da nossa cidade. Conta com a assinatura de 31 entidades, coletivos, organizações do campo do ensino, e então a carta discorre sobre isso, e no final também discorre sobre o projeto de lei que torna a educação atividade essencial na nossa cidade. Eles também colocam diversas críticas em relação a esse projeto, que já foi aprovado em primeira instância, mas o principal é que eles lembram aqui à comissão que o artigo 16 do Plano Municipal de Educação prevê que qualquer matéria relacionada à educação deve passar por consulta prévia à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação. Então, o que eu, como presidente da comissão, estou aqui propondo? Que a gente faça um ofício imediatamente ao presidente da casa para que esse projeto seja direcionado à Secretaria Municipal e ao Conselho Municipal, para que essas duas instituições sejam ouvidas antes da aprovação, da possível aprovação ou não em segunda votação. Estava previsto para que esse projeto voltasse à pauta já na semana que vem, mas ele precisa, de acordo com a legislação municipal, passar por uma prévia análise do Conselho Municipal. Isso é muito comum, por exemplo, nos casos de mudança em planejamento urbano, né? Todos têm que passar ali pelo CMDU, né? Acho que a gente já discutiu aqui vários projetos que têm o parecer sempre do CMDU. E no caso aqui tem que ter o parecer do Conselho Municipal de Educação. Então, eu queria que aqui a gente pudesse aprovar o ofício e depois os vereadores, se a gente aprovar, os vereadores, eu vou colocar no SIGADOC, os vereadores colocariam ali a assinatura, né? A representante também do vereador Paulo Búfalo está aqui, né? A Denise, acompanhando a reunião, a gente coloca as assinaturas e envia ao presidente imediatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Já vou falar do segundo ponto, que diz respeito à educação, para ouvir as vereadoras aqui presentes. O segundo ponto, eu quero submeter à comissão a aprovação de uma semana em comemoração ao centenário do Paulo Freire. Esse ano é um ano marcado por diversas comemorações relacionadas a esse centenário. A ideia é que a gente faça, então, em outubro, uma semana Paulo Freire da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campinas. A justificativa principal disso é que o Paulo Freire, o educador Paulo Freire, é o patrono da educação brasileira, oficialmente, e é também oficialmente o patrono da educação campineira, né? Uma legislação, inclusive, aprovada por essa casa. Então, o que a gente faria essa semana? Aí depois a gente tem que discutir entre nós os convidados, a programação, mas eu queria já aprovar para que no mês de outubro, que é o mês do Dia do Professor, a gente fizesse a Semana Paulo Freire da Câmara Municipal de Campinas. Então, são esses dois pontos, e então passaria para as vereadoras poderem dar sua opinião, sua visão sobre isso, e depois a gente volta aqui ao tema principal da reunião de hoje. Posso começar, Gustavo? Tá bom, então eu quero saudar o vereador Gustavo Peta, presidente dessa comissão, da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal. Quero saudar também a presença da vereadora Guida Calisto, da Denise, representando o vereador Paulo Búfalo, que é membro titular. Eu sou suplente. O vereador Paulo Búfalo teve como o vereador Gustavo já adiantou, está passando por um procedimento, então eu estou aqui substituindo o vereador Paulo Búfalo, né?
Cumprimentar também o Bruno Alves, que está aqui representando o mandato do vereador Cecílio Santos, cumprimentar o secretário Fernando Vanin, o Eduardo, e por meio do qual eu cumprimento toda a PESEC, o Paulo, também por meio do qual eu cumprimento todo o Conselho Regional de Educação Física. Bom, Gustavo, já manifesto aqui a posição do PSOL favorável aos 2 encaminhamentos propostos, né? Sobre a questão da realização da Semana Paulo Freire, que é uma iniciativa excelente, dar visibilidade, discutir, porque se constrói muitos mitos sobre Paulo Freire, né? Infelizmente a gente tem ouvido muitas informações errôneas sobre o Paulo Freire, que realmente é um educador, tem uma relação muito, né, uma relação muito próxima com a cidade de Campinas, foi professor da Unicamp, enfim, tem toda uma... e agora é patrono também da cidade de Campinas, além de patrono da educação nacional. Então, acho muito importante, então manifesto aqui favorável à realização dessa semana, e também manifesto favorável ao encaminhamento desse requerimento, solicitando, então, que cumpra, né, que se cumpra o procedimento definido em lei para que o projeto que torna a educação serviço essencial seja submetido à deliberação tanto da Secretaria de Educação quanto do Conselho de Educação, e também cumprimento o coletivo de educadores e educadoras por fazer, então, esse lembrete, né, e comunicar os vereadores, as vereadoras e também a Comissão de Educação. Eu queria só fazer um breve comentário, né, sobre a questão, a gente está aí num momento muito difícil, né, de um descontrole da pandemia, continuamos tendo filas nos hospitais, é uma situação muito dramática, né, estamos perdendo parentes, amigos, pessoas queridas, um número de mortes ainda muito alto, né, o Brasil atingiu um platô, a Europa já está aí alertando para uma possível terceira onda, tem vários países que estão tomando medidas de restrição, os pesquisadores brasileiros têm discutido que é quase inevitável que se tenha uma terceira onda, né? Não se sabe quando, não se sabe qual a magnitude, mas que vai acontecer uma terceira onda, e isso tudo serve de alerta para esse momento que nós estamos vivendo. O Brasil, que nunca conseguiu sair do platô, chamado platô, né? Tem se estabilizado uma situação com um número muito grande de mortes diárias, e aí a gente está chegando aí no mês mais letal da pandemia, e em abril, 4 meses, já morreram mais pessoas do que 2020 inteira. Então, é uma situação dramática. Temos aqui manifestado a posição contra o retorno presencial, né? Fizemos uma série de questionamentos sobre o material, né, das máscaras distribuídas, né? Lembrando que máscara de pano não é EPI. Temos questionado o procedimento que né, fiz uma solicitação para que a prefeitura fornecesse os relatórios por escola, o relatório do Devisa por escola, mas também fizemos uma preocupação muito grande com o retorno em si, né? Então temos manifestado aí a necessidade do adiamento, enfim, que a gente não está numa situação sanitária favorável, mas também temos manifestado a preocupação com as mulheres gestantes, né? Porque a princípio as mulheres gestantes que são educadoras, professoras, enfim, equipe pedagógica, também estaria voltando para o retorno presencial, e isso é uma coisa que nos preocupa bastante. O Brasil é o campeão mundial de mortes de mulheres gestantes. E hoje a gente teve uma informação que tem, por meio, né, a gente recebeu mensagens de servidoras gestantes que nós temos contato, que a prefeitura, então, teria recuado nessa questão, né, que estaria tendo um comunicado da permanência do trabalho remoto para as trabalhadoras gestantes. Acho que isso é importante, é uma vitória da mobilização, continuamos na pressão para que isso se estenda também para todas as comorbidades e para que nós consigamos, então, o adiamento do retorno presencial. Então, só deixar aqui registrado isso, acho isso muito importante, né? Quer dizer, uma vitória da pressão, da organização, dos muitos conselhos, coletivos e associações de pais, de mães que têm se manifestado com muita preocupação com relação a esse retorno. Então, para encerrar e não me alongar, eu também quero deixar justificado, porque eu não vou poder permanecer aqui, eu vou ter que me ausentar, não vou poder permanecer
a reunião toda, mas deixo aqui a minha saudação e cumprimento todos presentes pela iniciativa dessa reunião. Obrigada. Vereadora Guida. Bom, boa tarde, vereador Gustavo, presidente da nossa Comissão de Educação. Boa tarde aqui a vereadora Mariana Conte, que me antecedeu aqui na fala. A Denise, representando o vereador Paulo Búfalo. O Bruno. O Eduardo Moraes, que está aqui também, né, para ocupar a fala no segundo ponto de pauta dessa reunião. O Paulo. Os demais funcionários da TV Câmara, funcionários da casa, que com a sua atuação garantem aqui a transmissão dessa reunião de forma remota. E boa tarde também a quem nos ouve, né, pelas redes sociais, pelos canais aí de transmissão. Vereador Gustavo, eu sou favorável ao requerimento, eu entendo que é de extrema importância um requerimento como esse. Nós estamos falando de uma pauta importantíssima e que uma pauta que se torna mais importante ainda nesse período que nós estamos vivendo, né? Campinas teve o retorno aí das aulas presenciais nesse período dessa semana para o ensino fundamental, né? E a gente entende que é o pior momento da pandemia, nós não estamos numa situação segura, o Brasil já está mais do que comprovado, é o pior país no manejo da pandemia. Campinas tem uma situação muito complicada em relação aos demais estados e cidades do nosso país, assim, a situação de Campinas é complicadíssima, nós estamos... temos números aí que apontam, no próprio site oficial da prefeitura, aponta que nós temos em torno de 2.469 mortes por milhão de habitantes, né? Então, quando você faz uma comparação em relação proporcional a 1 milhão de habitantes, você tem um número aqui em Campinas de 2.469 mortes, enquanto o Brasil, nessa mesma proporção, por milhão de habitantes, nós temos aí 1.849 óbitos, ou seja, a situação de Campinas é mais que 33% agravada com relação ao Brasil, né, com relação à situação do país. Nós estamos também com números de leitos, de utilização de leitos de UTI, muito complicado também. Também no próprio site oficial nós temos números aí que a ocupação de leitos de UTI no SUS municipal está em torno de 98,77%. Esse dado foi publicado ontem, dia 27/4. Então, assim, a situação de Campinas é muito grave e ela pode se agravar ainda mais na semana que vem, que vai ter o retorno das aulas presenciais na educação infantil. Quem trabalha na educação infantil sabe que não tem medidas sanitárias que dê conta de distanciamento, né? Não tem como você não pegar a criança no colo, não tem como você não trocar a criança, não tem como você não dar comida para a criança, não brincar, não tem como. Vai estar tudo muito prejudicado, tanto a questão dos cuidados, como também a questão pedagógica, né, também. Então, na minha avaliação, vereador, foi um erro esse retorno às aulas presenciais, e esse projeto que o vereador aí apresenta, esse requerimento, ele quer tornar a educação, define, né, como atividade essencial. Nós não negamos a importância, né, fundamental que a educação cumpre nas nossas vidas, mas votar uma matéria dessa nesse momento é não considerar o valor, a prioridade que se tem à vida nesse momento. A vereadora Mariana Conte relatou muito bem que teve aí recuo da administração, conforme as mulheres grávidas, do ponto de vista delas poderem cumprir o trabalho de forma remota. Porém, vereadora, ainda nós temos outras mulheres, outros profissionais, outros professores, educadores que têm comorbidades, doenças gravíssimas, que foram convocados a trabalhar, a assumir de forma presencial. Trabalhar, eles já estão atuando porque eles estão interagindo com os alunos, dando aula de forma remota. E nós, esse ano, já tínhamos avançado bem, né, do ponto de vista do ano passado, que tivemos muita dificuldade. Esse ano houve um avanço. Agora, com essa questão do retorno dessas aulas presenciais, a gente teve um recuo também, nós já sentimos um recuo também nesses 2 dias da interação nas plataformas de ensino remoto. Ou seja, a situação é muito grave, né? Se o Brasil acompanhasse Campinas, nós estaríamos hoje com 520
mil vidas fatais vitimadas pela Covid-19. Então, portanto, não é o momento de retornar às aulas presenciais, por isso que a gente defende que nós estamos no pior momento e hoje, nesse momento, não é o momento de retornar às aulas presenciais. Nós tínhamos que fortalecer o ensino remoto. Então, vereador Gustavo, vou terminando aqui minha fala, parabenizo, tem um acordo com o requerimento, assim que entrar no sistema, nosso mandato vai assinar, vou assinar esse requerimento e também sou favorável ao requerimento sobre a Semana Paulo Freire. É muito importante a gente fazer referência aí dos educadores que, de fato, discutem a sociedade, uma sociedade mais inclusiva a partir da educação, uma educação democrática, uma educação participativa. Obrigada e vamos aí aos trabalhos da nossa comissão de hoje. Obrigado, vereadora Guida Calisto. Agradeço também as palavras da vereadora Mariana Conte. Anuncio também, como já foi dito pelas vereadoras, a presença do Bruno, que representa aqui o vereador Cecílio. Então, vamos ao nosso principal debate. Então, eu considero, vereadoras, que nós aprovamos aqui tanto o ofício à presidência, em nome da comissão, vai para o Sigadoc agora nos próximos minutos, só para pegar também a assinatura dos integrantes da comissão, mas na ata aqui da reunião da comissão nós teremos já a aprovação desse encaminhamento, além da Semana Paulo Freire, certo? Então, aprovamos aqui as duas resoluções com os votos, meu voto, o voto da vereadora Guida Calisto e o voto da vereadora Mariana Conte, que assumiu aqui a titularidade diante da ausência justificada do vereador Paulo Búfalo. Então, vamos aqui ao nosso debate. Nós gostaríamos, então, no primeiro momento, de ouvir o secretário Fernando Vanin. O secretário Fernando Vanin é funcionário da Secretaria de Esporte já há alguns anos, funcionário de carreira. Eu mesmo tive a satisfação, quando fui secretário de Esporte, de conviver com o Fernando, sei do seu compromisso, da sua capacidade enquanto gestor. Na época era coordenador de eventos da secretaria, depois virou diretor e por último agora assumiu num primeiro momento como interino, depois assumiu como secretário e agora é o secretário de Esporte e Lazer da cidade de Campinas. Então nós gostaríamos de ouvir o Fernando sobre plano de gestão, sobre o que ele pensa sobre o esporte de Campinas nos próximos anos. Evidente que tem essa fase pandêmica, que a gente espera que seja superada o quanto antes, mas nós precisamos também lidar com essa situação, que traz impactos enormes para a atividade do esporte, do lazer na cidade, mas há uma perspectiva aí de 4 anos na nova gestão, que a gente gostaria de ouvir aí quais serão os princípios, as diretrizes e as ações da secretaria. Aí, logo após, ouviremos a direção da PESEC, que é a associação que representa aí os presidentes dos clubes da cidade de Campinas, e o Paulo Sabione, que representa o Conselho Regional de Educação Física, e como eu já disse no começo, perguntas, questionamentos de outras entidades e de pessoas que atuam na área podem vir aí por WhatsApp e por e-mail, que a gente vai fazer a leitura de tudo que chegar até nós, tá certo? Então, passar a palavra para o secretário Fernando Vanin, e depois a gente prossegue aqui com o nosso debate. Secretário. Legal, vereador Pieta. Obrigado pelo convite de antemão. Acho que é importantíssimo ter esse debate, eu poder apresentar um pouco das ideias que a gente pretende fazer nos próximos 4 anos. Aproveito aqui para comentar todos aqui que estão aqui de forma online. Então, a vereadora Mariana Conte, a Denise, representando o vereador Paulo Búfalo, o Bruno, que aqui está presente, o Periquito, Paulo Sabione, junto do CREF, tive também o prazer de trabalhar junto aqui na Secretaria de Esportes, o Dr. Eduardo de Moraes, presidente da PESEC. A PESEC sempre foi grande parceira da Secretaria de Esporte e alimentadora do esporte da cidade, e também a vereadora Guida Calisto, aqui, que está aqui presente. Cumprimento. Começo a fala agradecendo ao vereador Pieta. Realmente a gente teve uma história aqui dentro da Secretaria de Esporte enquanto você foi secretário aqui. Pude aprender muito
Foi com você que você me deu a oportunidade de ser coordenador de evento esportivo, e dali fiquei 9 anos como coordenador, e depois passei uma breve temporada como diretor, e depois, com uma nova formatação política da cidade, fui nomeado interino como secretário, e resolveram dar continuidade nesse trabalho que eu estava fazendo com o grupo todo da Secretaria de Esportes. E aqui estamos tentando, nesses 4 anos para frente, a gente sabe que estamos num momento muito difícil. A vereadora Mariana Conte, até mesmo a vereadora Guida, pontuou alguma coisa da situação da educação, que a gente sabe que é um momento delicado, do vai e vem, daquela prerrogativa de que é interessante a gente seguir em frente, e outras prerrogativas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente começou a fazer algumas reflexões para que a médio e longo prazo possa voltar ao esporte como era antes. E, num primeiro momento, a gente resolveu dar uma ordem na casa, fazer uma formatação para que quando tiver tudo tranquilamente, de uma forma mais normal, a gente possa seguir em frente. Então, aqui, só para a gente começar, eu expor aqui o que a gente está pensando, eu coloquei uma apresentação mais como ilustrativa para funcionar a gente nessa explanação. Então, aqui a Secretaria Municipal de Esporte, falar um pouquinho da gestão daqui da Secretaria de Esporte, só lembrando aqui a todos, para quem não me conhece, eu sou funcionário de carreira da Secretaria de Esportes, formado em Economia, estou aqui há 19 anos, sempre na Secretaria de Esporte. Comecei a ter minha caminhada aqui sendo assistente de grandes secretários que por aqui passaram. Então, desde a época que eu entrei, que era o Walter Pomar, depois o professor Rogério Sequeira Leite. Mais para frente foi passando por outras secretarias, até chegar também o vereador Peta, o qual consegui, por muito trabalho, ser coordenador de evento esportivo por 9 anos, depois diretor, e continuei sendo coordenador com o antigo secretário Dário Saad, agora prefeito, e depois do período eleitoral, me tornei diretor por 3 meses, depois assumi a Secretaria de Esportes. Então, só para a gente falar um pouquinho da questão falar um pouco do esporte campineiro, o que a gente pensa, o que a gente acha que a gente deve construir em 4 anos. Então, a política esportiva que a gente sempre pautou desde o plano de governo, que são projetos que ampliam o volume de eventos, que acho um grande mote do esporte, não só campineiro, mas estadual, nacional. Tornei manutenção e melhoria de infraestrutura, que esse é um ponto muito grave, vamos dizer assim, espinha dorsal, e também o que faz acontecer o esporte na cidade, que é a infraestrutura. Uso de áreas públicas para a prática de esporte, a gente vê que a Secretaria de Esporte tem que romper fronteiras, não simplesmente na praça de esporte. Só para a gente pontuar um pouquinho aqui, contextualizar como é que funciona a Secretaria de Esporte. A gente tem as praças de esporte, que são mais ou menos 30 praças. Ela foi concebida, a gente tem lei lá de 66, de ser espaços tipo escolas de esportes municipais. Então, ela tem um formato mais de aprendizado do esporte, das suas várias modalidades, e não simplesmente uma recreação e lazer, ou então de passatempo, vamos dizer assim, como as praças públicas que a gente vê por aí. Uma delas é o Taquaral. O Taquaral é uma praça pública e não uma praça de esportes. Por isso que o horário também dela é um pouco diferenciado, até um horário das 8 às 12, depois das 14 às 17. Nela constam algumas aulas junto com professores da Secretaria de Esporte e também com parceiros, seja instituições, ONGs, ou também associações esportivas ligadas à Secretaria de Esporte. Então, voltando aqui ao nosso fomento ao esporte educacional, que eu acho que é um grande foco de uma secretaria municipal, é o fomento do esporte educacional e a formação esportiva, e o estabelecimento de política pública voltada ao paradesporto e ao esporte de alto rendimento.
que a gente vê que o foco maior é a formação esportiva, sem esquecer de outras ações esportivas, como o paradesporto, que isso vou falar mais para frente, que a gente segue a linha do FIEC para atender essa demanda. E o alto rendimento, que a gente sabe, para quem é muito do esporte, sabe que o alto rendimento é uma área do esporte muito caro, é uma área do esporte também muito visada por patrocínios, por fomento de valores estaduais, federais, e que o município tende a ajudar ao auxílio do alto rendimento, e não necessariamente o foco ao alto rendimento. Então, a gente pensa sempre, a gente vê a Secretaria de Esporte como uma secretaria muito ligada a 2 trabalhos intersetoriais, que seria com a educação e a saúde. Esses são 2 vertentes que a gente não pode deixar de visualizar, mesmo porque eu pontuei aqui algumas situações que são foco do esporte, da atividade física, do exercício físico, ou seja, da nossa missão quanto Secretaria de Esporte, trabalhando junto com a saúde e a educação. Não só a questão da Secretaria de Saúde ou Secretaria de Educação, mas a temática de educação e saúde. Então, a gente sabe muito bem que o esporte diminui a criminalidade, a gente sabe que a inserção, muitas vezes, eu coloquei até aqui embaixo, a inserção social, isso ajuda na diminuição da criminalidade, a gente vê muito isso em atividades ligadas a lutas, às artes marciais, a disciplina, o respeito ao próximo. Então, isso a gente vê que a formação esportiva ajuda no longo prazo nessa diminuição da criminalidade. O aumento da expectativa de vida, a gente vê uma grande quantidade em nossas praças de idosos que procuram nossas atividades, e isso é algo muito importante, mesmo porque a gente está falando agora de um momento de comorbidade, atividade física essencial. Acredito que a gente pode, nesse momento, mostrar a própria essencialidade da atividade física, da educação física, do esporte, como algo que melhora a sua qualidade de vida, como eu coloquei no último item, e também como um aumento da expectativa de vida, uma coisa atrelada à outra. E também a melhora no rendimento escolar. A gente vê muito que essa inserção de crianças no esporte, ela traz aquela disciplina que no rendimento escolar também é algo muito satisfatório. Então, saúde e educação, a gente não pode falar de esporte se a gente não falar dessas 2 vertentes. Quando a gente constrói a nossa ideologia política aqui esportiva, como que a gente consegue exercer essa política esportiva da Secretaria de Esporte através desses instrumentos que a gente tem na mão. Eu pontuei aqui como as praças de esporte, são locais onde tem toda a infraestrutura para nosso segundo item, que são nossas aulas sistêmicas. Desculpa que está aqui sistemático, mas são as aulas sistêmicas. E também os eventos esportivos, que são focos de gerador de empregos, gerador de receita para a cidade, gerador também de muitos itens da economia da cidade, que fomenta o evento, além de ser um entretenimento e também incentiva o esporte da cidade. A gente tem um outro instrumento que é o nosso FIEC, que é o Fundo de Investimento do Esporte Campinas, e o FADA, que é o Fundo de Assistência do Esporte Amador, que são mecanismos que a gente fomenta alguns projetos, algumas ações, que abraça a causa do esporte na cidade. Os clubes sociais, a gente não pode aqui mencionar, aproveitar aqui a presença do Dr. Eduardo, presidente da PESEC, que é os presidentes dos clubes da cidade. A gente sabe a peça fundamental que é os clubes sociais da cidade, no fomento de todas as áreas esportivas. Até mencionei aqui num modo mais amplo, amador, profissional e paradesporto. Lembrando que amador e profissional são duas linhas que se juntam, mas se a gente for pensar, elas têm caminhos opostos, que também não discrimina, a gente não pode esquecer do paradesporto, que ele não difere do amador do profissional. O paradesporto também pode ser amador profissional, mas eu coloquei aqui como um destaque por ser um foco mais
com maior atenção, tem vamos dizer assim, uma atenção um pouco mais detalhada sobre o paradesporto. Lembrando aqui que eu estou falando do paradesporto, não falo de esportes paralímpicos, só para a gente não confundir as modalidades que estão em Olimpíadas e modalidades que não estão, mas que são exercidas por atletas com alguma deficiência. Então, falando das praças de esporte, o que a gente pensou nesses 4 anos é organizar o cronograma de execução de recuperação dos equipamentos esportivos, realizando rapidamente melhorias em praças de esportes e equipamentos administrados pela Secretaria. A gente tem uma equipe, lógico, a nossa equipe não é a ideal, mas ela está suficiente para o que a gente consegue atender. A gente tem por volta de 30 praças de esporte, dentre elas também tem os ginásios de esporte, então a gente tem uma grande quantidade de espaço para a gente administrar, e essa equipe vai rodando esses espaços, fazendo a manutenção, fazendo toda a melhoria da possibilidade que temos para que bom uso da população. Nesse sentido, a gente tentando potencializar isso daí para que a eficiência nesse sentido seja cada vez maior. Equipar os espaços públicos com materiais esportivos, que isso vai oportunizar o esporte da população nesses locais e contribuindo com a saúde e integração social, como eu disse no começo. Esse sempre foi uma luta da Secretaria de Esporte, questão de materiais esportivos. A gente tem também um viés de parcerias, até mesmo com iniciativa privada para isso. Então, a gente está querendo cada vez mais equipar esses equipamentos para que tenha mais oportunidade para aqueles que frequentam ou utilizam nossas praças, não só para o esporte, mas também a parte recreacional. Nesse sentido, a gente fez também uma grande leitura junto com a Secretaria de Infraestrutura, que seria a melhoria da acessibilidade das pessoas com deficiência nesses equipamentos. A gente sabe que muitos equipamentos são equipamentos antigos, as melhorias têm que ser voltadas, a gente sabe que a dinâmica disso é muito grande, a exigência também é muito grande, e a gente não pode esquecer dessa pauta dos deficientes na utilização de equipamentos públicos. Vamos dizer, a solução para isso não é de curto prazo, mas ela tem que ser planejada de curto prazo, daqui para frente a gente possa sempre ter espaços sempre inclusivos, sempre aberto a todo tipo de população, principalmente os deficientes que sempre sofreram vamos dizer assim, nossa arquitetura urbanística da cidade, não só aqui, mas em outros. Também das nossas propostas é ajustar o horário dos centros esportivos. Isso aí parece uma dicotomia, como eu falei no começo, nossas praças de esportes ela tem o horário mais fixo, das 8 às 12, das 14 às 17, porque são horários praticamente de aula esportiva. Porém, esse conceito da praça de esporte é muito antiga e a gente percebeu que a prática do esporte está cada vez menor e a procura por atividade física, que não é esporte, é cada vez maior. Para isso, a gente utiliza na praça de uma forma mais recreativa e de uma forma menos sistemática como as aulas. Então, nisso, a gente percebeu que durante o horário de almoço que ela fecha, em algumas praças a gente tem piscina, a piscina não pode ser utilizada de forma recreativa. Então, a gente está propondo, dentro do plano, para que a gente consiga fazer com que esse horário possa ser extenso, sem nenhuma interrupção durante o dia, e em alguns equipamentos também no período noturno, principalmente os ginásios para uso da população, de forma bem organizada. Então, isso é um ponto muito, talvez simples para se resolver, mas que tem que ter um grande planejamento. Captação de recursos federais, estaduais, de outras instâncias também, nosso equipamento esportivo. Nesse sentido, entra aqui as emendas parlamentares, em que foi feito várias conversas com o governo do estado, principalmente. O governo federal também tem feito algumas emendas em algumas equipamentos esportivos da cidade, principalmente da Secretaria de Esportes, e também os TACs, que é o termo de ajuste de conduta, através de empreendimentos que vêm na cidade, que tem buscado puxar esses TACs para os equipamentos esportivos, mesmo porque acha que o próprio empreendimento onde ele é estabelecido,
Acredito que ele tem uma preocupação no seu bairro, na sua região, para que ela tenha também equipamentos de qualidade, equipamentos também que possam absorver os próprios moradores dali e, de repente, colocar um valor um pouco maior naquela região onde o empreendimento não está. Então, são duas mãos que se lavam e a gente consegue ter resultado bem positivo no final. Então, a gente tem lutado, a gente tem conversado bastante com a Secretaria de Gestão. O prefeito Dário Saad tem feito boas conversas enquanto ambiente esportivo. Ele tem aqui um histórico dentro dessa secretaria, então ele tem também uma visão muito boa quanto ao esporte. Então a gente tem feito essa conversa e acredito que em breve teremos aí mais recursos em forma de emenda e taxas voltado ao esporte. Um dos itens que a gente fez no plano de 100 dias, que foi destacado, foi regulamentar o uso da lagoa da cidade para treinamentos e eventos, esporte aquático. A gente fez com um projeto piloto a Lagoa Taquaral. Enquanto estive como coordenador de evento, consegui fazer alguns eventos na lagoa, acreditando até mesmo com as entidades esportivas que a lagoa em si, a água da lagoa, ela tem um potencial esportivo não só para o pedalinho, mas também para treinamentos de equipe. Porém, eu fiz muitas conversas de final do ano para começo desse ano, com algumas confederações, federações, e a gente tem não digo uma problemática, a gente tem um detalhe aqui da nossa lagoa que tem que tomar muito cuidado. É uma lagoa central num principal parque da cidade. Então, a gente tem que tomar cuidado quem está utilizando essa água. Não sabemos se a pessoa sabe nadar, sabe se tem alguma ligação do esporte aquático. Então, a gente resolveu, para a gente dar aquele start de uso de água da lagoa, saiu o decreto já faz mais ou menos 15 dias, para uso sistemático de treinamento e treinamento de entidades que sejam regulamentadas como federações, confederações ou entidades, associações que são ligadas à Secretaria de Esportes, que tem muitas que são ligadas ao nosso fundo de investimento, que eu vou explicar logo para frente, e elas também podem, de repente, pleitear algum projeto de formação esportiva ou até mesmo de alto rendimento, mas ela não é uma federação ou confederação. Só vale destacar aqui também que a gente tem uma lei municipal antiga, mas ela foi bem pensada, que a gente tem que ter em locais onde a população entra na água, tem que ter a presença de um salva-vidas. Então, o uso da lagoa requer o salva-vidas para isso. É lógico que dentro da nossa concepção e do decreto regulamentar, a gente colocou isso como incumbência de quem for usar, a instituição que for usar, para não onerar o poder público quanto a isso. E a gente fez com a Lagoa Taquaral com um projeto piloto. A gente está pensando mais para frente na Lagoa do Mingoni, mas para isso precisa do laudo de balneabilidade que a gente fez o ano passado. Infelizmente, depois desse laudo, a gente ia fazer uma maratona aquática em Unduabra, era para ser dia 15 de março, e dia 13 foi instalada a pandemia e tivemos que cancelar, e era o momento que a gente poderia ter colocado em prática toda essa conjuntura que a gente está querendo. A gente sabe que é muito polêmico por causa da água do Taquaral, mas a gente fez o laudo de balneabilidade, uma imprensa de Campinas meio que contestou, fez o laudo por ela mesma, deu positivo como balneabilidade, ela divulgou essa situação, a gente achou que isso era um bom caminho. A Lagoa do Mingoni também é um outro caminho para isso, mas isso vai ter que começar, vamos primeiro tentar aqui que a água já está imperfeito para ser utilizado, para depois a gente passar para a Lagoa do Mingoni, que acredito que ali é um lugar muito rico esportivamente, principalmente se a gente for falar de descoberta de talentos. Voltando à questão das praças de esporte, a gente está envolvendo muito com o desenvolvimento de projetos de skate, patins e similares também nesse sentido. A gente sabe que o skate é uma manifestação
urbana e ela tem um histórico muito bom de inclusão. Ela agora ela foi colocada como uma modalidade olímpica, então ela tem aí esse viés de esporte olímpico, então eu acredito que a Secretaria de Esporte, enquanto temática de esporte, tem que também pensar nesse sentido. E para isso estão fazendo novas construções de pista de skate, como a do Taquaral, lembrando que é aquela Praça das Águas, que é o ninho do pessoal do skate. Ela é uma praça da Sanasa. A Sanasa tem um projeto de utilização naquele local. E para não perder esse foco, eles vão construir a própria Sanasa, uma outra pista aqui no Parque Taquaral, de um tamanho um pouco maior, com maior estrutura, e acho que isso daí é de grande valia. Nesse sentido, até mesmo nessa construção, está sendo pleiteada também a reforma do Banks, que também é uma outra pista de skate dentro do Taquaral, e outras que já foram entregues, como o DIC, e em breve a gente terá também no Jorge Mendonça, que é na região do Campo Grande, apesar que tem uma pista, tem alguma coisa nesse sentido, não é uma pista totalmente consolidada, mas com alguns obstáculos na Praça da Concórdia. Dentro da Praça Jorge Mendonça teremos também uma pista de skate, e a de Souza também, que é uma que já está em grande avanço. E dentro disso daí, a gente está fazendo algumas conversas junto com a CETEC, até mesmo fazer algumas modificações da Lei de 66, que a gente sabe que o esporte é dinâmico, a vida é dinâmica, e também a lei também tem que ser dinâmica, e a gente precisa rever essa Lei de 66, que impede, muitas vezes, fazer parceria de iniciativa privada. A gente tem que pensar que o poder público, ele não caminha, ele não é nenhum adversário da iniciativa privada, mas tem que dar a mão para a gente conseguir o bem comum, que a gente atender bem a população. Então, esses são algumas propostas que a gente está fazendo para as praças de esportes. Só que para que eu mostrar aqui para vocês algumas demandas que foram atendidas e vão ser atendidas também, e nas praças de esporte nossa, com a maioria com emenda parlamentar. Lembrando que esses valores são valores do projeto em si. A gente sabe que vem muito valores principalmente do governo federal, através da Caixa, e também tem uma contrapartida da prefeitura bem menor, mas acho que isso daí é algo de muito valor para a nossa cidade. Então, só pontuando aqui, a gente tem a nossa Praça de Esporte Oreste Laércio Alicino, que é lá na região de Barão. Está em elaboração de projetos de reforma dessa praça, no valor de mais de 112 mil. Já está em processo de licitação a construção do ginásio do CEAR, que também foi um dos pontos do projeto 100 dias. Foi colocada uma placa lá. A gente sabe que a construção do CEAR, ele parou no período por vários motivos, até mesmo jurídicos. Enfim, a concepção do CEAR é antigo. Esse ginásio também é uma concepção antiga. O valor estava parado na Caixa e tinha algumas exigências até do Ministério para que isso desenrolasse. Então, vai ser realizada essa construção que já tá sendo na fase de licitação. Praça de Esporte Jardim Olinda também, no valor de 600 e poucos mil. A cobertura da quadra Primavera, que é ali no Santa Genebra, ali perto do Vila Costa e Silva. São demandas ali da própria população. Construção de a pista de skate de Souza também está em fase de licitação, que acho que é um grande ganho para aquela região. Obras que já estão licitadas, tá? Então, assim, já está em trâmites para previsão de obra, que é a construção do campo da Vila do Padre Anchieta, reforma da praça do Gilberto Campos Valente e a construção de um campo de futebol society aqui no Taquaral. Essa demanda é uma demanda que passa pela Secretaria de Esporte, mas ela é administrada pelo serviço por ser um espaço daquela secretaria. Obras previstas, temos o Centro de Convivência Boa Vista, que esse aí também é uma edificação muito grande daquela área.
é uma área com grande vulnerabilidade. Acredito que essas reformas ajudem também a ser utilizada com a população, e essa vulnerabilidade, criminalidade, muitas vezes acontece naquela região, possa ser amenizada com essa reforma na praça. Agora eu estou pontuando de uma forma aquela que já está praticamente em construção e aquela que está já quase em vias de. Então a gente tem o complexo também esportivo de badminton do Ceará, que também é outra demanda de alto rendimento dentro daquele espaço, que é um espaço que foi concebido por um projeto do governo federal há mais de 12 anos, no valor de 3.500.000. Lembrando que o badminton ele tem um grande histórico aqui dentro da nossa cidade. Fonte São Paulo e Hípica são clubes que se destacam nacionalmente nessa modalidade. Fonte São Paulo sediava também a única confederação brasileira na nossa cidade, que era a badminton. Então, eu acho que tem uma importância muito grande essa modalidade na nossa cidade. Em algumas praças já tem algumas obras em andamento, que é de Garariane e Jardim Planalto, a praça Dorival Daniel Wright, que é lá no São Vicente, na Vila Formosa, também é outro local que é necessidade da região, da demanda de lá. Temos 6 ATIs distribuídas na cidade, que isso aí é só aquelas que estão em andamento, tem muitas outras que foram entregues, e também aquelas obras que já estão finalizadas, que é o ginásio Roger Ferreira, a questão do piso do ginásio do Roger Ferreira, a reforma da praça de esporte do Bertone Barbosa, que é no 31 de março, o Carlos Andrade Pinto também, e a Orestes Quercia também. Então, a totalização dessas obras de 9 milhões, e isso eu acho que é um grande volume, é um grande investimento na nossa cidade, graças a essas emendas que acho que são imprescindíveis para a gente manter os nossos espaços adequados. As nossas aulas sistemáticas também são um outro instrumento de política pública dentro das praças de esporte. Então, o que estamos prevendo para esse período mais para frente é contratar professores de educação física. A gente sabe, pelo levantamento que temos aqui de 2007 até esse ano, a gente tem 30 profissionais de educação física que ou se aposentaram ou se desvincularam da Secretaria do Esporte, e nesse período foram chamados apenas 3 profissionais de educação física. Então a gente tem uma defasagem muito grande, a gente sabe disso, já está pleiteando concurso de professor de educação física, mas mais para frente eu vou pautar aqui um outro instrumento que a gente está pensando para absorver essa lacuna que a gente tem. Questão do salva-vidas, também ser contratado por meio de concurso público, ou também uma nova discussão da viabilidade de ter esse cargo de salva-vidas no órgão público. Mas esse aumento é mais especificamente quando eu falei dos horários ininterruptos das praças de esportes, é necessário o salva-vidas para isso. E como eu te falei inicialmente, existe uma lei na cidade que é necessário salva-vidas enquanto há prática ao uso da água para recreação, esporte, enfim. A outra questão das aulas também, a gente está pensando em manter a oferta da prática, exercício físico à população, buscando a integração de clubes e academias de oferta desse serviço, pois esses equipamentos poderão receber grupos de alunos horários ociosos desse espaço. O que seria isso? A gente viu em algumas experiências de alguns anos passados, de a gente fazer alguma parceria, até mesmo com academias, principalmente foi com academias, ainda não fizemos com clubes, em horários de almoço, horários do meio da tarde, que são horários com menor aproveitamento de alunos da própria academia, que ele possa absorver também alunos da praça de esporte nossa, possa fazer um trabalho em conjunto, com isso a gente fazer alguma parceria com essas academias. Uma das nossas conversas que a gente fez há 2 anos atrás, de uma academia na região do Jardim Olina, de absorver alguns alunos da praça os alunos daquela praça naquela academia,
Em contrapartida, ela poderia utilizar nossas praças como expondo a marca dela nas nossas praças. Porém, a Lei de 66 não permite isso, mesmo que a gente justifique. Então, por isso que uma coisa amarra a outra. Acho que isso daqui, esse item pode ser viabilizado desde que a gente faça essa nova avaliação da Lei de 66 e a gente possa, dentro do nosso regramento, dentro da legalidade, poder fazer novas parcerias. E eu acho também aqui que a gente não pode esquecer sempre das instituições de ensino superiores. Campinas, ela tem um foco muito grande, ela tem conhecimento, ela tem respaldo, ela tem currículo com grandes universidades, seja pública, privada, que a gente pode expandir também as barreiras dela para nossas praças, para os nossos equipamentos, utilizando também os próprios alunos que estão necessitando de colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, colocar em prática tudo que estuda. E a gente tem também uma demanda ali, toda a massa que ele pode utilizar, que são tanto nossos equipamentos, como também os nossos alunos que ali constam. Então, a gente pode fazer ali uma grande parceria com instituições. Tenho feito conversa com o professor Orival, que é o diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, professor Istvan também, da Faculdade da PUC de Campinas, Faculdade de Educação Física da PUC. A gente está aqui com o nosso diretor também na secretaria, o professor Chinês, que ele também tem veio da Unip, eu acho que também esse é um grande potencial para a gente. Então, a gente está tentando estreitar essa ligação junto com as instituições de ensino superior, focando mais nas aulas e também na oferta de prática esportiva, na prática de atividade física, não só nas secretarias de esportes, nas praças esportivas, mas também em praças públicas, enfim. Outro mote que foi muito enaltecido esses últimos anos, principalmente pelo agora prefeito Dário Saad, são os eventos esportivos. A gente sabe muito bem que o evento esportivo, eu sempre brinco que é um festão, mas ele traz muito valor agregado, rápido, porém de fácil visibilidade, e que pode despertar várias situações. Então, o evento esportivo, ele pode incentivar alguém a fazer a prática esportiva, ele pode também destacar algum atleta em algum sentido, ele pode destacar patrocínio para alguns atletas, ele oferece... Desculpa, não, alguém falou? Desculpa, secretária, só para te dizer, já foram 35 minutos, mas não tem problema. Tá. Tô acabando. Para você poder ter noção um pouco do tempo, tá bom? Mas pode continuar. Ok. Tá. Então, os eventos esportivos, eles podem ser feitos de forma mais... agregando mais valores. Então, a gente está pensando em aumentar os eventos esportivos organizados pela Secretaria de Esporte, assim, otimizar o nosso calendário esportivo e otimizar também a publicidade dos eventos. Eu acho que isso é algo que atrai muito evento para a cidade, que é a publicidade desse evento num hall de uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, promover e apoiar institucionalmente a realização de torneios e campeonatos no município, diversas modalidades. A gente diz isso como GEM, que a gente sempre teve um histórico muito grande dos Jogos Escolares Municipais, o aprimoramento do campeonato de futebol amador e futebol de base. Nesse sentido, esses dois aprimoramentos a gente está fazendo já com o futebol de base e futuramente com o futebol amador, de colocar esse projeto com lei de incentivo federal, principalmente. A gente sabe que a importância desse evento é tão grande que acredito que a gente possa incentivá-lo e assim desonerar o município de alguns gastos quanto a isso. Atrair evento nacional e internacional para fomentar a prática esportiva e incentivo ao turismo em Campinas. Isso já tem sido feito há 2 anos, uma nova lei de eventos que já está sendo formatada, em breve vai passar para a apreciação da Casa Legislativa, e isso é um grande passo para eventos da cidade, não só de esporte, mas no geral. E como eu falei até no começo, a viabilidade de parceria iniciativa privada, que isso é algo que a gente tem que sempre caminhar junto e sempre abre portas e tem grandes frutos.
falar de outro instrumento aqui, que são fundos, que são o FIEC e o FADA. Só para falar aqui um pouco de linhas gerais, o fundo, o nosso FIEC, ele tem por lei 790 mil FIC, geralmente é absorvido num orçamento subsequente. Geralmente não chega através de orçamento nesse valor, então a gente fica naquele valor de 2 milhões, não chega ao valor que seria 3 milhões. E a gente está pensando na questão do FIEC, quando a gente faz o edital, a gente recebe os projetos, é formado o termo de colaboração, ou seja, a gente absorve os projetos, a gente avalia, tem uma avaliação de um comitê, e a gente financia esses projetos esportivos, que são bem qualificados, tem todos os quesitos de prestação de conta, e a gente está querendo, desculpa, esse é o termo de fomento, a gente está querendo propor ampliar também para termo de colaboração, aumentando o FIEC para quê? Em vez de absorver, a gente receber projetos vindo das organizações sociais civis, a gente pleitear, colocar para essas organizações quais são as demandas que a Secretaria de Esporte não atende e que é bom para a população. Nesse sentido que eu falei, a questão da contratação de professores de educação física para a Secretaria. Nessa impossibilidade, a gente coloca também esse fundo como fomentador de projetos que a gente, com os professores da Secretaria, não conseguimos atender. Então, esses projetos vão conseguir abraçar essa lacuna que a gente tem com o profissional de educação física. A questão do FADA, que é um fundo nosso de desporto amador, a gente está revendo o fundo para que ele possa absorver e instituir o Bolsa Técnico e o Bolsa Atleta. Tem a normatização que a gente está sendo estudado, tem que lembrar que sempre tem um atleta, existe também o técnico, que dentro do FADA, que é alimentado por carteirinhas feitas em nossas praças de esporte, ou então o preço público do nosso equipamento esportivo, como os campos, ela é alimentada por isso, é um valor pequeno, mas eu acho que a gente tem que começar a instituir e pensar nesse sentido. A regulamentação também que a gente está fazendo da pista de atletismo e também da piscina olímpica do CIAR, que são equipamentos que focado ao alto rendimento, mas ela com o tempo ocioso ela pode atender assessorias esportivas que utilizam esses equipamentos para sua construção esportiva. Lembrando que por ser entidades privadas, assessorias, vai haver um preço público. Esse regulamento já está no jurídico para a gente, em breve, colocar já em pauta. Só para pontuar aqui, a gente tem os últimos 2 editais de 2002, a gente teve 9 entidades, foi distribuído R$400 mil para essas novas entidades, e o edital número 3 de 2020 são 21 entidades, pleiteando R$1.458.000, está até abaixo do valor, mesmo porque a gente está num momento de pandemia, então muitos projetos a gente não consegue desenvolver. Outro instrumento para a gente praticamente quase terminar é os clubes sociais, que através da contrapartida do PTU desenvolvem um trabalho magnífico junto com a Secretaria de Esporte em diversas modalidades, principalmente na representatividade de jogos, tanto abertos, regionais, juventude, até mesmo o nosso júri, que a gente sabe muito bem, Campinas foi até campeã aqui em 2015 ou 2016, não me lembro. E além da participação dos clubes em ações que a Secretaria de Esporte tem feito, dei um exemplo aqui da virada esportiva, e outras campanhas, e até mesmo com algumas ações que a Secretaria de Esporte não consegue absorver. Agora, só para a gente terminar, o projeto embrionário que eu digo, são projetos com maior magnitude, que a gente está fazendo as primeiras conversas, acredito que isso é mais para longo prazo, que seria aumentar também o potencial de forma sustentável das APAs, acho que um modelo esportivo para aquela região. A gente sabe que o distrito de Ouro Verde, Souza, Barão Geraldo, e até mesmo em regiões como Campo Grande, Ouro Verde, tem aquela área vamos dizer assim, que colocamos como potencial esportivo sustentável, porque tem muito ciclismo, cicloativismo, cicloturismo e também corridas ou outras modalidades que a gente pode falar junto com ambiente mais natural.
fomentar o programa de detecção de talento esportivo em parceria com as instituições de ensino superior, e isso também é um projeto de dentro da nossa casa. A criação do Busão Olímpico, daí foi uma titulação meio na brincadeira, mas é mais um incentivo, um subsídio aos atletas da cidade para que possa se locomover na cidade para seus horários de treinamento. E também uma estruturação, que isso aí é algo que vai dar muito, vamos dizer assim, muita discussão, muito trabalho, a estruturação de uma fundação esportiva, que a gente sabe que fundação e a sua forma jurídica a gente consegue abrir mais portas com questão de financiamento federal, estadual, até mesmo aqui dentro da cidade. A burocracia é um pouco menor, mas a criação dessa fundação esportiva é algo que está ainda assim bem embrionário, mas que é uma das pautas desse plano de esporte da cidade. Desculpa ser muito extenso, tá? Achava que deveria ser um pouco menor, mas comecei a me empolgar aqui, falar detalhar de cada item, mas é mais ou menos isso que a gente pensou. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês e qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Obrigado, secretário Fernando Vanin. Fez a exposição do plano de gestão. Nós vamos, então, ouvir agora os nossos dois convidados que já estão aqui. Primeiro, o Paulo Sabione Periquito, que é diretor do Conselho Regional de Educação Física, e depois o Eduardo Antonelli. Então, primeiro, o Paulo Sabione, para fazer comentários, né? E depois nós vamos ouvir também os vereadores presentes e verificar depois a conclusão aqui dos trabalhos da comissão. Paulo. Vereador presidente Gustavo Peta, muito obrigado pelo convite. Também o Gustavo foi meu parceiro num momento histórico do esporte brasileiro. Nós participamos da primeira, da segunda e da terceira Conferência Nacional de Esportes, que nos dá muita saudade quando o esporte era levado a sério a nível federal. Hoje, o que nós ganhamos de presente depois de sediar um campeonato mundial, sediar uma Olimpíada, foi a extinção do Ministério do Esporte, foi tornar o Ministério do Esporte uma simples secretaria especial dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Também lamentar, graças a Deus, Campinas, isso eu tenho que trazer um agradecimento ao prefeito Dário Saad, manteve a Secretaria de Esporte, porque nós perdemos 40 secretarias de esportes no Brasil. Secretarias como a de Porto Alegre, que tem um histórico maravilhoso. Aqui na região, Piracicaba, Guarulhos, são cidades que extinguiram suas secretarias de esporte, o que é lamentável para a nossa modalidade. Então, Gustavo, quando eu te cumprimento, vem o saudosismo dos bons tempos nossos de Conselho Nacional de Esporte e de tudo que nós participávamos. Cumprimentar o secretário Fernando Vanin, tive a honra e a oportunidade de trabalhar com o Fernando, sei do seu dinamismo, Fernando. Eu sou fã do seu dinamismo, a sua vontade de fazer, e quando a gente tem vontade de fazer, já estamos alguns passos na frente. O Eduardo, nosso doutor Eduardo, amigo de muitos tempo na batalha pelos clubes sociais de Campinas, um forte abraço para o senhor. Cumprimentar a vereadora Mariana Conte e agradecer a participação e pôr seu tempo à disposição do esporte. A vereadora Guida Calisto, também muito obrigado pela presença da senhora. Registrar e deixar um abraço ao vereador Paulo Búfalo, que também justificou a sua ausência, assim como o Permínio Monteiro, grande amigo do esporte, e transmitir o abraço ao vereador Cecílio através do Bruno, que está aqui. Eu represento o Conselho Regional de Educação Física, talvez num dos piores momentos da nossa profissão, desses 20 anos de conselho, porque a pandemia nos gerou um problema muito grande. O esporte em algumas cidades e alguns estados teve ceifado todas as suas atividades. E com isso, os principais empregadores dos profissionais de educação física são as academias e os clubes sociais. Com isso, nós tivemos um desemprego de 30% na nossa área, um desemprego
significativo. Vamos falar, só para vocês terem uma base, nós somos em 160 mil profissionais de educação física registrados no estado de São Paulo. Então, quando a gente perde 30% de vaga de emprego, é uma coisa que preocupa, e preocupa demais. Fora isso, eu não tenho números, mas faço parte também da ACAD, que é a Associação das Academias Brasileiras, a ACAD do Brasil, e a ACAD também está fazendo um levantamento, um trabalho para ver quantos CNPJs foram extintos também durante a pandemia. Muitas academias fechadas. Então, é um momento difícil da educação física e do esporte, mas eu vim aqui mais para tentar trazer alguma contribuição para o esporte do nosso município. Eu fico bem à vontade para falar, porque trabalhei por 2 anos na Secretaria de Esportes de Campinas, aí saí para ser secretário em Valinhos, e sei do que o Fernando enfrenta. Primeiro eu vou fazer um pedido aos vereadores. Olhem com carinho o orçamento do esporte. Todo mundo tem discurso, esporte cura calo, esporte tira a criança da droga, esporte tira a criança da rua. Mas com um orçamento de 0,68% não dá para fazer nada. O Fernando é secretário, eu sei que fica numa situação difícil de fazer uma crítica, o Gustavo foi secretário, sabe? O orçamento do esporte de Campinas é administrar a folha de pagamento. Dá para pagar os funcionários, administrar a folha de pagamento. Eu tenho que ser contundente nisso. Hoje tenho a liberdade de estar fora e poder fazer essa crítica. Então, eu pediria que o Legislativo brigasse por uma luta que a ABSMEL, a Associação Brasileira dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer, realiza no país inteiro, que é brigando pelo 1% constitucional para o esporte. É uma briga que a gente tem. Eu tive oportunidade de trabalhar em algumas secretarias de esporte e trabalhei com secretarias com um orçamento bom, eu sei a diferença. Eu fiquei muito feliz ao ver na explanação do Fernando uma ideia de muito tempo, de usar o FIEC em prol da secretaria. Porque o FIEC, o Fundo de Incentivo ao Esporte Campineiro, ele acaba sendo uma válvula de fomento do esporte de rendimento, uma válvula de fomento do esporte formador, mas em outros espaços. Com a reforma que está estruturada das praças municipais de Campinas, um pouco mais de 3 dezenas, nós podemos fazer essas entidades, fazer o fomento da modalidade dentro do espaço municipal. E assim ser mais democrático e podermos atender melhor a população. Entendeu? Então, eu gostei muito da ideia, essa ideia do Fernando, porque é uma ideia que vai facilitar, dentro do Sistema Nacional de Esportes, a obrigação de uma Secretaria de Esporte, vou reduzir assim em uma palavra, é deixar enraizado no município a qualidade de vida através da atividade física. E com a quantidade de professores que nós temos disponível em Campinas, devido a ser uma secretaria com quase 30 anos, e veio muitos aposentando, hoje nós devemos estar, não vou arriscar o número, mas pouco mais de 20 profissionais em campo, trabalhando, fica difícil numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. Então, a necessidade de usar esse fundo para que a gente faça o trabalho de iniciação esportiva e de atividade física, e quando eu falo iniciação esportiva, agora vou falar até um pouco com um profissional de educação física, a vereadora Guida Calisto, pela sigla partidária, acho que vai gostar do que eu vou falar. Quando falamos em esporte de rendimento, nós entramos com treinamento esportivo. O treinamento esportivo é excludente. Vou citar o basquete. Uma criança que tem é baixa, pesado, gordinho, baixinho, vamos ser politicamente incorreto. Ele começa a praticar o basquete, se o professor começa a dar fundamento, sem parar, o que acontece com a criança? Ele desiste. Ele é excluído pela sua limitação genética, pela sua limitação vocacional. E não é esse o objetivo nosso enquanto secretaria, não é formar um campeão. Enquanto secretaria, nós mantemos essas crianças em atividade. Então, eu sou um grande defensor do esporte lúdico nas praças públicas. As crianças brincarem de esporte nas praças públicas. E aí a pirâmide, né? O esporte lúdico com investimento maior, e aqueles que forem tendo
capacidades, vocação para a modalidade esportiva, vai para uma iniciação esportiva, depois para as aulas e aí, quem sabe, oxalá, um dia chegue ao esporte de rendimento. Mas a minha preocupação muito com o esporte de rendimento é essa válvula excludente do esporte de rendimento. Então, por isso que eu sempre defendi o esporte de maneira lúdica. E eu fiquei feliz, mais uma vez, com a ótica do Fernando, de tentar trazer profissionais de educação física para dentro da secretaria para suprir esse déficit profissional que ele tem dentro da secretaria e conseguir atender nesses 30 pontos, porque Campinas tem praças de esportes bem democratizado o esporte. A gente tem que pensar, porque se a gente concentrar toda uma ação esportiva, por exemplo, na Lagoa do Taquaral, nós não vamos estar democratizando o esporte, nós vamos estar excluindo o pessoal da periferia, tudo. Então, como nós temos essa vasta quantidade de praças em todos os pontos de Campinas, se o Fernando, se Deus quiser, vai conseguir, porque eu conheço o dinamismo dele, conseguir suprir esse déficit, nós vamos começar a atender a cidade inteira. Outra coisa que eu ia pedir para a Câmara Municipal e para o secretário olhar com bons olhos é o Conselho Municipal de Esporte. Era um fórum, eu vou falar nome de ex-secretários, do Lagos e até do Gustavo, era um fórum de discussão que nós tínhamos, onde ouvíamos todas as camadas esportivas do município. Nós ouvíamos pessoas, todas as camadas, e desde já, caso vocês forem ver a lei do Conselho Municipal de Esporte, eu pleiteio uma cadeira para o Conselho Regional de Educação Física e, no momento, a gente indicaria alguém, porque fazemos parte do Conselho Nacional de Esporte, fazemos parte do Conselho Estadual de Esporte. Acho que seria interessante nós trazermos essa ótica do profissional de educação física para o Conselho Municipal de Esporte. Outro conselho municipal, Gustavo, eu acho que foi na época do Lagos que foi criado, e depois eu acho que está até acéfalo, é o Conselho Municipal de Artes Marciais. Ele foi criado na época que criou a Semana de Artes Marciais, que é em dezembro. E na época nós criamos com o objetivo de, não é fiscalizar, mas referendar as academias de artes marciais. Porque tem uma coisa, é até chato falar em público, e desculpa a minha falha, eu queria também cumprimentar todos os ouvintes das redes sociais da Câmara Municipal de Campinas e a população de Campinas, desculpa por essa falha, é a falta de hábito da reunião virtual. É que em várias localidades, às vezes tem pessoas despreparadas que não são graduadas ou capacitadas para darem aula de artes marciais e acabam atuando. E esse conselho, na época, ia fazer ia referendar. Quem idealizou esse conselho alguns. Eu fiz parte, Aldrey Feix fez parte, Ronald Tanimoto, algum pessoal, Marcelo Giudice, seu Roberto, um pessoal mais ligado às lutas. E nós tínhamos essa intenção de atuar dessa maneira. Então, é um conselho que eu acho que seria importante para a secretaria ele estar novamente ativo, porque traria mais cabeças para pensar o esporte de Campinas. Eu fiz mais algumas anotações aqui. Eu fico... O CEAR, eu também fiquei contente de ver que o Fernando está preocupado com o CEAR. O CEAR vivia puramente da Orcamp, que fazia o trabalho lá com o professor Evandro, o professor Vanderlei Cordeiro, fazia um trabalho do atletismo. E, na época, teve o pessoal do Swiss Park querendo fazer uma parceria no tênis, não sei se eles continuaram com essa ideia, eles tinham a intenção de fazer uma manutenção nas quadras de tênis e usarem, porque as quadras dentro do Swiss Park não eram suficientes, mas o CEAR é um espaço maravilhoso e que nós precisamos aproveitar e aproveitar bem. Esse projeto no Jardim Eulina, Fernando, eu participei da discussão, foi uma iniciativa do professor Marcelo Bandieira, aí da Secretaria de Esportes, e esse projeto, apesar dessa lei que precisa ser revista, que ela nos amordaça, não deixa fazer uma negociação,
Esse projeto foi... O empresário, dono da academia, é um cara tão liberal e tão com uma visão social que ele abraçou o pessoal do projeto de tabagismo do Centro de Saúde do Jardim Olina. Ele abraçou ali, mesmo sem ter contrapartida nenhuma, ele deu alguns horários e abraçou o pessoal do tabagismo numa iniciativa do professor Marcelo Bandieira. Eu tinha que fazer essas colocações, eu não queria me estender muito, eu vou pedir licença quando for, ainda vou ficar mais 15 minutos na sala, quando for 15h45 eu vou sair, porque eu sou auditor do Tribunal de Justiça Antidopagem e nós temos uma audiência às 16 horas, uma suspensão provisória, então vamos analisar. Quero parabenizar o Fernando pela escolha do diretor. O professor Ângelo Diniz, o chinês, é um dos maiores conhecedores de educação física de Campinas. Você está muito bem servido, está com um grande profissional ao seu lado. Aproveite, sugue. Inclusive, ele é defensor de uma bandeira, não sei se ele já falou com você, da mudança do nome da secretaria. Ele gostaria que fosse Secretaria Municipal de Atividades Físicas. Tá? Muito obrigado, agradeço o espaço democrático e estou aqui também como ouvinte para beber um pouco na fonte da sabedoria do Eduardo, que deve ser o próximo a falar. Obrigado, Paulo Sabione, nosso mais conhecido como Periquito, mas diretor do Conselho Regional de Educação Física. Gente, nós estamos só um pouco apertados no tempo, de qualquer forma nós vamos ouvir o Eduardo, depois eu já vou passar para a vereadora Guida, algumas questões aqui que vieram, né? Vou fazer uma fala rápida para a gente voltar ao Fernando, tá bom? Porque a nossa ideia era ir no máximo até as 16 horas, por conta aqui também de outros compromissos na Câmara, tá bom? Então, com a palavra, Eduardo de Moraes, presidente da PESEC. Vereador Gustavo Petro, presidente da Comissão de Educação e Esporte, eu agradeço o convite, meu amigo, batalhador também na área esportiva, quando o secretário fez muito por nós, pelos clubes sociais esportivos de Campinas. A vereadora Mariana Conte teve que se retirar, a vereadora Guida Caristo, ao vereador Paulo Bufo, que tenho também uma amizade, representado pela Denise, que está em recuperação médica, o vereador Cecílio, representado pelo Bruno, e o vereador Bermino Monteiro, que teve um probleminha ontem, está em recesso aí para tratamento de saúde, o Paulo Sabione, Periquito, meu amigo, colaborador junto à PESEC, das Unipesecs, também quero nesse momento, parabenizar o que o secretário Fernando Vanin expôs referente ao esporte da Secretaria e na nossa cidade de Campinas. A PESEC, uma parceira da Secretaria, só tem que agradecer o secretário Vanin, tudo que ele fez nesse curto período como secretário de esporte com os clubes filiados à PESEC. É de conhecimento de todos que essa pandemia está abalando muito os clubes, então a preocupação nossa como dirigente clubístico, como vai ser o retorno. Sabemos que muitos clubes estão perdendo parte do seu corpo associativo, tem uma dificuldade muito grande de manter seus colaboradores, não só aqui em Campinas, como no Estado e no Brasil. Como dirigente também do Sindicato de Clubes, a gente está passando por esse momento difícil. Inclusive, hoje saiu a medida provisória, dando novamente para que os clubes possam parcelar o pagamento dos funcionários, e aquele que foi beneficiado através do governo federal terá a estabilidade, o capital funcionário terá a estabilidade por mais 3 meses. Com relação ao esporte na nossa cidade aqui, os clubes estão sempre à disposição, nós montamos as nossas equipes, representamos o município de Campinas e nós podemos fazer mais. Então, o que está acontecendo, estamos impedidos por causa da pandemia, mas os clubes não pararam. Reformaram, criaram, construíram espaços para o desenvolvimento do esporte. Academias foram modernizadas,
quadras de beach tênis, para a academia de beach tênis, quadra de tênis, até os campos que estão parados praticamente há um ano e 2 meses, estão sendo reformados para dar aos associados, quando da sua volta, o melhor para poder ser recepcionado. É um momento hoje para nós, eu falo da dificuldade, nós não sabemos o que vai acontecer nesse retorno. Abrimos os clubes já semana passada, sentimos a vontade do associado, não muitas vezes nem de participar, é de visitar o espaço que ele tem. Então, aquilo é a extensão do lar de cada associado. E nós temos aqueles momentos agora de aguardar, mas que a população de Campinas obedeça às orientações, porque, que nem nós estamos ouvindo falar, não adianta sacrificar um pedaço e do outro lado da cidade as pessoas utilizarem de espaço esportivo para depois recorrer a problema de saúde e com a contaminação do Covid-19. É uma dificuldade muito grande. Eu, mais uma vez aqui, para me encerrar, eu quero agradecer a Secretaria de Esporte em nome de todos os clubes. O Fernando, na última quinta-feira, participou de uma reunião online com os presidentes, qual foi esclarecido todos o que o clube precisava saber, e foi um sucesso essa reunião. Então, aquele dia nós agradecemos ao secretário e ele fez. É um batalhador, é um funcionário de carreira, conheço há muitos anos, desde o tempo do Polmar, que ele chegou. Depois tive a satisfação o Gustavo como secretário de esporte aqui de Campinas, trabalhamos junto. Tenho um carinho muito grande pelo Gustavo, que é o nosso vereador. Ele agora, doutor, vai ser advogado com a OAB. Então, agora que ele está chegando, eu estou praticamente aposentando. Mas parabéns a todos e agradeço. Sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Antonelli, Eduardo de Moraes, presidente da PESEC, pela contribuição, pela fala. Então, vou passar agora, já chegaram várias perguntas aqui, mas com o avançar aqui do horário, eu vou passar para a vereadora Guida, fazer as suas contribuições, seus questionamentos. Depois eu farei também alguns, aí eu faço a leitura das contribuições que chegaram por WhatsApp e e-mail, e a gente ouve no final o Fernando. O Fernando vai ter que ir anotando, porque são muitas questões, mas aí a gente ouve no final os questionamentos que já foram feitos pelo Paulo, pelo Eduardo e também por nós agora na sequência. Vereadora Guida Calisto. Obrigada, vereador presidente da comissão. Bom, a minha questão vai ser muito rápida mesmo, quero falar com o secretário, agradecer aí a explanação do planejamento, trabalho que pretende executar na secretaria. Fico bastante contente também pelo secretário ser um funcionário de carreira. E aí é nessa questão mais ou menos que eu quero tocar. Veja, a gente é inegável que a gente passa por um processo de desmonte nos serviços públicos, e é um processo que não é uma questão localizada só em Campinas, não é uma questão específica só de Campinas. Nós entendemos que isso passa por um processo aí, da própria conjuntura econômica de desmonte dos serviços públicos, e aí são em todas as áreas. Hoje nós estamos heroicamente conseguindo manter a educação e saúde ainda. Então a gente sabe muito bem que o setor de esportes é um setor que sofreu um processo de desmonte nos últimos anos. Então, não é à toa que a gente não consegue ver projetos assim executados, principalmente nas áreas mais periféricas, nas áreas mais longe, nas áreas onde precisava ter o serviço público mais fortalecido para atender essa população mais vulnerável. E, enfim, né? Principalmente também nesse período da pandemia. Então, a gente sabe, entende que esse desmonte é algo muito organizado, né? E aí, secretário, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Então, quero limpar campo
contigo, né? Dizer o seguinte, eu sou funcionária pública também, estou no cargo, né, de vereadora, mas eu sempre fiz e faço a defesa dos serviços públicos. Chegou a essa casa há pouco tempo um projeto que a administração nos enviou, né, com o objetivo, segundo a administração, de regulamentar a questão dos cargos. E lá estava dizendo que a Secretaria de Esportes vai ter uma quantidade de cargos muito maior que as outras secretarias. Enfim. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte, você acha que com essa alocação de cargos comissionados na secretaria, a gente vai conseguir avançar em projetos, principalmente para as áreas mais longes, né, assim, para as áreas mais periféricas, Campo Grande, Ouro Verde, né, o eixo sul ali, Santos Dumont, São Domingos, Campo Belo, que são regiões que têm pouquíssimos equipamentos públicos, inclusive na área de esporte. A gente viu no último período aí que houve um crescimento muito das praças, né, de esportes, de equipamentos, né, nas praças e de algumas praças, né, no último período, mas assim, não é só isso, né, como você falou aí, essa questão de apresentar projetos que sejam efetivos para a população, principalmente a população moradora na periferia, a população que necessita de um serviço público mais fortalecido. Você acha que isso dará conta? Ou a gente precisa avançar muito mais, né, tanto do ponto de vista da questão orçamentária, como o Periquito apontou aqui? São essas minhas questões. E, mais uma vez, obrigada aí por todos os dados aqui apresentados e pelo planejamento também aqui na nossa comissão. Obrigado, vereadora Guida. Eu também vou aqui, então, já falar rapidamente. Primeiro, lógico, evidentemente, agradecendo a explanação do secretário, as contribuições que foram feitas muito bem fundamentadas, né, pelo Paulo Sabione, pelo Eduardo Antonelli, agora pela vereadora Guida. Então, eu quero primeiro assinar embaixo a essas contribuições que foram feitas e trazer aqui alguns elementos que eu considero que são importantes, né? Eu penso o seguinte, nós realmente tivemos um retrocesso muito grande na política relacionada a esporte e lazer nos últimos anos no âmbito nacional. Um retrocesso, o que já era muito difícil, nunca foi fácil, mas nós estávamos numa crescente, né? Foi criado um Ministério do Esporte e Lazer, exclusivo para tratar do tema. Depois disso, muitas secretarias foram sendo criadas pelo Brasil afora, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipais. Criação de conselhos, criação de fundos, criação de políticas, né, que visavam estruturar um sistema nacional do esporte. Um Conselho Nacional do Esporte muito ativo, conferências nacionais. Nós realizamos, inclusive, uma conferência municipal com bastante gente aqui na cidade de Campinas, com uma participação popular muito forte. Então, nós estávamos estruturando uma política e, de repente, isso foi sendo desconstruído por razões políticas, por diversas razões. Eu estou dizendo isso porque eu acho que isso, evidentemente, traz desafios ainda maiores para quem está na gestão pública do município. Eu acho que aqui em Campinas, até pelo dinamismo de alguns gestores que nós tivemos, tudo nesse último período, a secretaria se manteve com força, principalmente nessa área de eventos. Isso se destacou mesmo. Campinas aumentou o número de eventos, isso ajuda a cadeia econômica do esporte, gera emprego, gera possibilidades de atividades físicas, isso é super importante, né? Mas realmente há um problema estrutural na política, que é o desmonte da secretaria a partir do quê? A partir da diminuição de funcionários e de estrutura e de orçamento. Então, eu quero aqui, na verdade, dizer o seguinte, eu acho que nós temos uma oportunidade. O prefeito da cidade, o novo prefeito, foi secretário. E o prefeito Dário Saad sabe disso que a gente está dizendo, né? Que há uma diminuição grande de funcionários e há um orçamento insuficiente. Então, eu quero aqui me colocar, primeiro assim, como um apoiador nisso. Nós precisamos ajudar na Câmara, mas é evidente que nós precisamos também da iniciativa do Executivo
para tanto pensar uma política de aumento do orçamento, como de contratação de novos profissionais para a Secretaria de Esporte, de concurso público, de chamamento de novos professores, né, professoras, para estruturar esse trabalho que o Fernando aqui apresentou. Esse trabalho tem que estar fundamentado em um alicerce forte, né, em uma política bem estruturada. Então, acho que isso, e aí me somando, né, essa luta do orçamento do 1%, ela é antiga, mas nós temos que insistir nela, né? Eu quero reforçar, secretário, o que também o Paulo falou sobre o Conselho Municipal do Esporte. O Conselho, o que acontece agora? Recentemente, o Conselho de Cultura passou por uma mudança significativa que trouxe uma energia nova para o Conselho de Cultura. Porque também estava um conselho assim, sabe? O secretário às vezes chama o conselho e não dá nem quórum. Então, chega uma hora que desanima, né? Que você fala, vamos tocar de outro jeito. Mas eu acho que talvez a gente pudesse tanto reestruturar esse conselho que já existe e, a partir disso, pensar uma nova composição do conselho, que se aproxime mais da realidade que nós vivemos hoje. Porque talvez o Conselho do Esporte viva o mesmo problema que o Conselho da Cultura vivia, que é um certo engessamento. Porque você tem que ter as representações, você não pode abrir mão das representações, porque elas são legítimas. Mas você também tem que ter um espaço de participação para quem quer participar diretamente, né, da vida esportiva da cidade. Então, eu queria também reforçar a importância nesse plano da gente reestruturar o Conselho Municipal de Esporte, porque eu acho que isso traz uma força política e social para o tema que muitas vezes a gente sente falta. Porque o que acontece, né? Nessa coisa de enxugamento do papel do Estado, quem se organiza mais também ocupa mais espaço. E falta muitas vezes isso para o esporte, e eu queria reforçar isso. E trazer, eu vi, Fernando, secretário, que você falou sobre o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, queria que você falasse um pouco sobre isso agora, nessa volta. Por quê? Porque essa é uma proposta antiga e muito importante, que a gente deveria pensar, e também uma lei que pudesse começar a estimular um plano municipal do esporte, como nós já temos um plano municipal de educação, um plano municipal de cultura. Eu acho que a gente deveria estruturar um plano também municipal do esporte na cidade. Queria trazer também esse elemento. Então, são várias questões que a gente poderia aqui dizer, né? Mas eu queria reforçar esses aspectos, até porque outros aspectos também já foram levantados pelas pessoas que aqui falaram. Sempre nessa perspectiva, né? Eu acho que a gente precisa democratizar embaixo, através das escolas, dos clubes, das praças de esporte, o esporte de participação, o esporte para todos, independente se vai querer ser atleta ou não. Todo mundo tem direito à atividade física, atividade esportiva. E a partir dessa democratização, dessa massificação, você vai pensando uma política de rendimento para a cidade, para a representação, para a formação de atletas, para as modalidades em si. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Mas eu acho que eram essas contribuições que eu queria trazer, e eu queria então aqui já partir, para a gente não perder mais tempo, e o secretário vai aí anotando as contribuições do público, tá? Então nós tivemos aqui, Felipe Eduardo Costa, ele é repórter do site digitais.net da PUC Campinas. Gostaria, eu acho que essa resposta de alguma forma o Fernando já respondeu, mas eu vou aqui falar que todos disseram. Gostaria de saber do senhor secretário quais são os eixos de atuação do plano de gestão de esportes na cidade. Então essa é a pergunta do Felipe. Carlos Mossa, professor de educação física e árbitro da modalidade de vôleibol, um velho conhecido nosso, né? Secretário, nesse futuro cenário de pós-pandemia, quais serão as principais ações de recuperação e estímulo ao retorno ou iniciativas das atividades físicas, visando principalmente o enfoque na saúde e qualidade de vida da população, que esteve ausente de suas atividades em decorrência do fechamento de parques, praças de esportes, bem como das academias em função da pandemia. Obrigado, abraços. Uma ótima pergunta que diz respeito a esse pós-pandemia e ao prejuízo irreversível causado na vida das pessoas, que é uma ausência da atividade física como era feita antes das necessidades de isolamento social.
Uma pergunta da Caroline Monassi. Campinas possui muitas entidades e associações que realizam projetos esportivos para oportunizar o acesso de crianças e adolescentes em várias modalidades. Mas, infelizmente, nesse momento de pandemia, o esporte se mostrou muito vulnerável. Tendo em vista um cenário de retomada, visando incentivar e ampliar essas ações, bem como estabelecer parcerias com a iniciativa privada, existe a possibilidade de fazer uma lei de incentivo municipal? É também um assunto já antigo, né, que já percorreu várias gestões, sobre a possibilidade de você ter uma lei de incentivo municipal, mas nos moldes do que é a lei de incentivo federal ao esporte, ou a lei Rouanet, que é a lei vinculada à cultura. Aí, nesse caso, vinculada aos impostos locais, né, IPTU, ISS, algo assim. Tiago Melo, integrante da equipe HMB, Companhia Vermelha de Campinas, de luta medieval. Existe algum tipo de parceria entre associações e a prefeitura com academias, pilates, algo relacionado à saúde dos atletas, tanto amador quanto profissional? Também gostaria de saber como é o funcionamento do FADA. Então, tanto ele como Cairo Fonseca são aí vinculados à questão do esporte medieval, né? Luta medieval. Carlos Eduardo, qual o procedimento que a Secretaria está usando para a manutenção das academias ao ar livre? Já há muitas desgastadas. Né? José Luiz, quando vai ser entregue as obras do campo de futebol do DIC 2 e também o campo do Jardim Santo Antônio e Parque Vista Alegre? Pergunta relacionada aí a alguns campos de futebol da região Ouro Verde. E por último, Paulo Dinizo, que é o presidente da Confederação, né, Paulista de Kung Fu, gostaria de perguntar para o secretário Fernando Vanin se no CIAR teremos espaço no ginásio para as artes marciais, mais especificamente o Kung Fu. Então, essas são algumas perguntas. Se por acaso chegarem outras no meio desse caminho, a gente encaminha para o secretário, para a gente ver como que a gente tem a resposta. Já são muitas, e a gente gostaria que o secretário pudesse respondê-las. Muito obrigado. Legal, obrigado pelas perguntas. Vou ser bem sucinto aqui, que o prazo é bem curto. Então, eu vou começar com a fala do Periquito aqui. A questão do Conselho Municipal é uma coisa que estava na pauta, a gente só não colocou algo muita brevidade, porque acredito que a estruturação é uma coisa mais futura, e a discussão só vai ser pandemia, como vai ser o retorno, cada um com a sua diretriz de pandemia, mas isso daí, o Conselho, acho que é um grande instrumento, principalmente de construção de política pública, mas também da gente fazer discussões esportivas na cidade, principalmente quando tem, o Periquito falou a questão do CREF estar presente, acho que isso daí, sim, é uma demanda que a gente vai colocar em pauta, e é muito importante também. Então, isso realmente é algo que vai acontecer. Como vocês mesmos falaram, 1% é uma briga histórica, né? Quase que às vezes é uma luta incansável, é o grito dos excluídos ali do esporte, né? Que a gente precisa chegar nesse 1% e nunca dá. A gente tenta fazer cálculo e nunca zera, nunca bate a conta. Por isso a gente tem que sempre pautar na parcerias, em emendas, vamos dizer assim, tentar aumentar o bolo no máximo possível. Acho que eu estou falando aqui, chovendo no molhado aqui com 2 ex-secretários, acho que vocês já sabiam a realidade. A minha realidade nunca é diferente de vocês, é que eu estou no meio de uma pandemia, vocês não passaram por uma pandemia, então acredito que isso daí realmente é algo que a gente tem que lutar. Falar especificamente da vereadora Guida, a questão dos assessores que estão aqui na Secretaria de Esportes, que está na legislação, que foi publicado esses dias. Na verdade, eu não tive participação dessa lei, tá? Eu também, essa lei que acredito que foi já discutida já há algum tempo e foi prorrogada por 2 períodos, pelo que eu fiquei por dentro. Então, a questão da quantidade de assessores eu não posso te responder com mais firmeza, o porquê e qual a finalidade. Afinal, estando aqui, vão trabalhar, principalmente nas praças de esportes, que é uma grande das funções. Ela não atende à lacuna que o vereador Peta falou dos profissionais de educação física.
mesmo porque a gente tem até uma legislação, eu tinha aqui em mãos, que é algo exclusivo de profissional de educação física provido por concurso público. Então, esses assessores não podem dar aula nas praças de esporte, então não consegue abraçar essa lacuna. Por isso que a gente já foi feito um pedido e refizemos esse pedido de abertura de concurso público, para não chegar nesse desmonte totalmente dito, falado pela vereadora. A gente sabe que isso daí é algo que está totalmente, não é escondido de nada, mesmo o Periquito falou, da quantidade de secretarias que não foram mais ativadas no país, até mesmo o ministério que não existe mais. Isso é um retrocesso enorme. O vereador Gustavo Petto pontuou isso de forma exemplar, a questão de toda a discussão, desde o governo federal, passando para o estadual, depois do municipal, a questão de não ter o ministério, não virar uma secretaria especial, é um retrocesso enorme para o esporte. A gente vê grandes avanços, principalmente na lei de incentivo federal, que foi algo que deu 3 passos para frente, não digo um passo só. O governo estadual, nesses últimos tempos, deu um passo para trás por tirar a lei de incentivo do Estado, que eu acho que isso daí não é algo que a gente possa ver com bons olhos. Então, a nossa ideia é construir novos pedidos de concurso público e atender, basicamente, nesse momento, com o aumento do FIEC para abraçar essa lacuna. A questão dos assessores, a gente vai absorvê-los como recursos humanos em praças, em alguns lugares de lacuna, mas infelizmente não vou conseguir detalhar o porquê, já tinha vindo essa demanda, eu recebi essa demanda, e nisso a gente pode trabalhar, discutir mais para frente sobre isso daí. Vou falar um pouco de cada um, tá? O Felipe que falou sobre os eixos, eu só não vou ficar repetitivo. Se quiser que eu passe a apresentação para ele, tem aqui tudo gravado, porque praticamente é tudo que eu falei, tá? Então não vou explanar novamente. O Moça falando questão do pós-pandemia, primeiro agradecer ao Moça, que é uma representatividade muito grande do esporte histórico da cidade. A gente está com um projeto, a gente tem agora um médico na Secretaria de Esportes, o Dr. Rogério, que veio da Secretaria de Saúde, junto com o professor Anderson também, bastante estudioso nessa questão do esporte e saúde. A gente está pensando em retomar as praças de esporte de uma forma bem tranquila, no sentido de ser adaptado enquanto Covid, para não expor também nem quem frequenta as praças, nem os professores, e alertar também, fazer um projeto de avaliação daqueles que estão vindo para as praças, dos pós-Covid também, não sabendo desses, quem já teve Covid pode ter alguma sequela quanto a isso. Então, essa é a nossa preocupação com aqueles que estão vindo na questão do pós-Covid. A Carolina falou das associações, né? A vulnerabilidade, lei e tudo mais. A gente está fazendo um estudo junto com São José dos Campos, que tem uma lei de incentivo também. O Gustavo Petto falou bem que é uma coisa antiga mesmo, você mesmo pautou disso na época daqui. São José dos Campos fez um projeto de lei de incentivo municipal, como fosse uma emenda parlamentar. Então, você cede um incentivo, mas a associação também tem que ter um aporte dela. Então, não é simplesmente a entrega, o incentivo diretamente, mas a própria associação tem que ter parte desse projeto incentivado, aquele dinheiro limpo que eles falam, que é um dinheiro que não vindo do poder público, mas vindo de alguma iniciativa privada ou de recursos próprios. Então, essa é uma construção, de forma, não está protocolado, mas está de forma mais só de avaliação da Secretaria de Finanças sobre esse sentido. O Thiago falando sobre saúde do atleta, que é essa a nossa questão, a gente não tem muito foco na gente pensar no saúde em si, no geral dele, mas em uma questão de precaver a saúde dos atletas e dos participantes, dos nossos alunos nas praças. A questão do FADA, acho que eu vou só explanar aqui, que é um fundo, ele é bem diminuto, ele passa por um comitê para avaliação de
algum fomento de algum atleta, algum especificamente de alguma inscrição, alguma viagem, alguma coisa nesse sentido. Então, infelizmente, esse fundo é um fundo bem diminuto, por isso que o FIEC, a luta maior é de que aumente do FIEC, que ele tem uma proporção um pouco maior. O Carlos Eduardo, eu vou só pontuar 2 aqui, o Carlos Eduardo e o José Luiz, só para deixar bem claro, essas partes, tanto as ATIs como os campos, que se não tiver dentro da praça de esporte, não tem responsabilidade da Secretaria de Esporte, sim dos serviços públicos. De qualquer forma, se quiser mandar no meu e-mail, repasso para os serviços públicos sobre essa demanda. Tá? Paulo Diniz, que é um grande parceiro nosso da Federação de Kung Fu, o CEAR vai ser concebido, acredito que mais ou menos 2 anos e meio, para mais 3 anos estará pronto. Ele está específico de quadras para algumas modalidades, porém, ele é multiuso, então artes marciais também está contemplada para uso para treinamento de atletas. Só para não ser muito extenso, foi mais rápido. Secretário, não, perfeito. Eu acho que essa nossa primeira reunião teve como objetivo realmente essa apresentação inicial feita pela Secretaria, os comentários, né, de 2 pessoas que são especialistas em esporte, né, o Eduardo Antonelli e o Paulo Sabioni, os questionamentos dos vereadores e do público. Não é um debate que termina nesse momento, né? Nós vamos transformar algumas das contribuições aqui do debate em requerimentos, né? Então, por exemplo, até dialogando com José Luiz e com, acho que Carlos Eduardo, né? Esses requerimentos, essas questões dos serviços públicos, nós vamos fazer um requerimento e o prefeito é obrigado a responder, mesmo que não seja da pasta de esporte, porque nesse caso é pasta de serviços públicos, porque são áreas administradas pela Secretaria de Serviços Públicos, né? No caso, a região ali do Santo Antônio, o campo que está sendo construído no Vista Alegre, são parcerias do serviço público com a Sanaz, ou então até com emendas parlamentares, como é o caso do campo de futebol society e sintético ali no Vista Alegre. O que nós vamos, então, fazer é isso. Nós vamos, então, transformar agora alguns requerimentos e vamos continuar esse debate. A comissão que nós aqui presidimos e participamos, eu, a vereadora Guido, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Otto e o vereador Permínio, é uma comissão de educação e esporte. Muitas vezes a gente é muito demandado pela educação. Antigamente era educação, cultura e esporte. Eu, até como vereador na última legislatura, nós retiramos a cultura e criamos uma comissão específica de cultura, que hoje é até presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Talvez seja o caso, um pouco mais para frente, se a demanda for necessária, criar uma comissão só para o esporte, porque aí você dá uma atenção maior, né, para o tema, né? Aqui acaba que a gente é muito consumido pela pauta da educação, porque é uma pauta que é muito importante e prioritária em qualquer município, em qualquer cidade, em qualquer país. Então, mas de qualquer forma, nós pretendemos, secretário Fernando, continuar uma sequência de debates na comissão. Então, verificar durante esse ano, por exemplo, quando tiver mais amadurecido na secretaria o projeto de bolsa, atleta e bolsa técnico, a gente fazer um debate aqui específico sobre isso. Lei de incentivo ao esporte, pegando essa experiência que vocês estão estudando de São José dos Campos, a gente fazer um debate sobre isso. Então, a gente aproveitar esse espaço aqui da comissão para ir debatendo os assuntos e os temas, né? Então, eu acho que era um pouco isso. Eu não sei se a vereadora Guida gostaria de falar algo mais. Eu só gostaria de agradecer essa reunião, esse momento da gente poder conversar com essa secretaria e colocar o nosso mandato à disposição. Enfim, sempre a gente está aqui à disposição, no que a gente puder aí ajudar, auxiliar. Obrigada, vereador, e obrigada, secretário, e os demais aqui que debateram conosco essa pauta. Perfeito, vereadora Guida. Então, dessa forma, eu gostaria, então, de agradecer o secretário Fernando Vanin,
o Eduardo Antonelli, vereadora Guida, a representação aqui do mandato do Paulo Búfalo, Denise, representação do vereador Cecílio, o Bruno Alves, cumprimentar aí todos os trabalhadores e funcionários da Câmara, em nome da ELO, que é do cerimonial, que nos ajudou aqui na condução dos trabalhos, os funcionários também da TV Câmara, e dessa forma encerrar aqui a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte, que teve no dia de hoje, então, 2 encaminhamentos importantes relacionados à educação e agora esse debate fundamental sobre a gestão do esporte na nossa cidade nos próximos anos. Gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas, se cuidem, muito importante todas as medidas aí de proteção social, de distanciamento, porque a situação da pandemia na nossa cidade continua muito grave. Muito obrigado, um abraço a todos, boa tarde. TV Câmara, Campinas.